Bom dia, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa querida EBD. Nós trataremos de um tema muito importante, um tema muito interessante, sobre família. É um tema muito atual, muito pertinente, porque é um momento de isolamento social, um momento do qual nós estamos convivendo mais com a nossa família, estamos mais próximos de nossas famílias. Então, é um momento para que a gente possa refletir no que de fato é família, o que de fato é fazer parte de uma família. Então, nós utilizaremos a revista, a apostila da Convenção Batista Mineira de 2020. É uma apostila muito interessante, muito legal. Ela trata sobre dois temas também muito pertinentes, que é igreja e família. Mas nas nossas videoaulas nós trataremos especificamente do tema família. Nós iniciaremos as nossas aulas a partir do estudo número 30, que se encontra na página 137. É um tema muito importante, como eu já falei. Ele tem como tema o alicerce que sustenta a família cristã, a estabilidade e a segurança do lar. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês possam aproveitar ao máximo possível essas aulas. Espero que os irmãos possam assistir junto com as suas famílias, que vocês possam se interessar de fato por esse tema muito importante, muito atual e muito oportuno. Então, fico grato aos irmãos que puderem assistir e prestar bastante atenção em nossas aulas. Então, vamos especificamente às nossas aulas, vamos tratar, vamos expor o que de fato é a família. Então, nós entendemos que a família ela é criação de Deus, ela partiu da mente de Deus, ela partiu da mente criativa divina. Ela é uma comunidade primária da humanidade. Nós podemos dizer que ela é a célula máter da sociedade. Ela é a primeira instituição social que a humanidade teve. Então, é a partir dela que surgem todas as famílias humanas. É a partir de um casal chamado Adão e Eva que nós tivemos o contato com a família. Então, nós podemos afirmar veemente, poderosamente que a família faz parte da criação de Deus. A família ela tem sua origem em Deus e nós podemos ler isso no primeiro capítulo do Gênesis, do versículo 27 ao versículo 28. E Deus definiu essa família, esse padrão social, como uma relação estritamente monogâmica. Ou seja, a família ela se dá através de uma relação entre um homem e uma mulher. Então, a partir disso, nós podemos dizer ao mundo, dizer à sociedade que a família ela tem uma configuração única e exclusiva através de um homem e de uma mulher que decidem se unir numa relação do qual nós chamamos de casamento. E é a partir do casamento que forma-se uma unidade social de desenvolvimento. É no contexto de mutualidade. Então, nós desenvolvemos o nosso casamento, nós nos desenvolvemos como homens e como mulheres a partir desse ato de mutualidade. É um ato de entrega, é um ato de troca de experiências. O casamento na Bíblia é entendido como uma união vitalícia. Nós entendemos pelos parâmetros bíblicos que a união entre um homem e uma mulher, que o casamento ele é inquebrável, indissolúvel e indestrutível. O casamento ele foi feito exclusivamente para a eternidade. Nós compreendemos que a relação, quando um homem e uma mulher decidem se unir, essa união só pode ser quebrada através da morte. E é interessante que essa união ela não envolve somente um ato físico. Ela não somente refere-se àquele ato de um homem e uma mulher estar perante o pastor, perante a igreja
dizendo que se aceitam um ao outro. O casamento envolve muito mais do que isso, muito mais do que uma união física. É uma união de duas histórias, de emoções, de temperamentos, de personalidades e de habilidades. Então, a partir dessa compreensão, nós temos uma oportunidade de melhoramento, uma oportunidade de soluções e de respostas diferentes a determinados problemas. Então, o casal que ingressa na jornada da vida dinâmica de desenvolvimento com vistas à glorificação a Deus. Então, o casal que decide andar um com o outro, ele decide que a partir daquele momento as suas ações, as suas tomadas de decisões devem glorificar a Deus. Eu lembro quando eu casei, eu li um livro, um texto muito importante de um pastor conhecido que ele se chama John Piper. É um texto lindo, um texto maravilhoso, que ele diz que algumas pessoas perderam o sentido do que é casamento. Algumas pessoas gastam milhares de dinheiro com festa, com casamento exuberante, e se esquecem que o casamento, que é a união entre um homem e uma mulher, é para única e exclusivamente a glória de Deus. Às vezes algumas pessoas gastam milhares de dinheiro, gastam tempo, saúde, estresse, planejando um casamento exuberante, mas se esquecem que quem é a pessoa mais importante do casamento é o próprio Deus. Então, as pessoas precisam compreender que o casamento ele deve glorificar a Deus, como em toda ação do homem e da mulher que decide ser servo de Deus. Então, uma vida piedosa é uma vida que compreende que nós estamos numa constância presença de Deus. Então, a partir desse entendimento, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós sentimos deve glorificar a Deus, e o casamento também tem essa função. E a partir dessa glorificação, o homem e a mulher eles compreendem que eles dependem também da graça de Deus. É muito importante que o homem e a mulher que decidem se casar, que decidem se unir, que eles tenham essa compreensão, que eles tenham isso em mente, que é importante que ambos estejam na mesma direção, que ambos estejam entregues nas mãos do Criador. E é claro que nós, seres humanos, devemos correr atrás dos nossos objetivos, nós devemos nos esforçar, principalmente como casais, como homens e mulheres de famílias, mas nós devemos também repousar nos braços de Deus, nas mãos de Deus, confiantes de que é Ele que nos sustenta diariamente. Não precisamos viver ansiosos com o futuro, assim como o próprio Jesus diz em Mateus 6, do 30 em diante, que nós somos a obra perfeita da criação e Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos cuida. Assim estende-se para o casal, para os filhos, então nós devemos confiar plenamente na graça de Deus. Então, irmãos, aqui fica uma aplicação para a vida. O casamento é uma união de dois seres completamente diferentes, com desafios diários de mutualidade. Como você entende a possibilidade de uniões duradouras de tantas diferenças? Isso me faz lembrar que na nossa própria igreja nós temos vários irmãos com 50 anos de casado, 60 anos de casado, 30, 40, e isso me alegra muito, porque nós temos exemplos de pessoas que venceram as tribulações, venceram as diferenças e decidiram se unir ao invés de repelir. Então fica o questionamento: como você entende a possibilidade de uniões duradouras diante de tantas diferenças? Então pense, reflitam sobre isso. Então vamos para o primeiro tópico, pois essa lição é dividida em 3 tópicos. Nós vamos entrar especificamente no primeiro tópico, que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele é definido como alicerce e a base do lar, os valores produzidos são muito diferentes
daqueles que estão sobre a influência do pecado. É interessante que nós devemos colocar Jesus Cristo como o alicerce principal do nosso casamento, das nossas uniões, dos nossos relacionamentos. Pois quando nós colocamos Jesus Cristo como único alicerce fundamental, nós entendemos que há somente um padrão. Quando nós compreendemos que Jesus Cristo ele é a base do lar, nós dizemos ao mundo que há somente uma forma única e exclusiva de se relacionar como família. Então, hoje, quando nós ligamos a televisão, ligamos nossos aparelhos eletrônicos, celular, tablet, computador, notebook, quando nós ligamos no noticiário, nós vemos vários ataques à conduta e à moral cristã. E a família também é muito atacada. A família constantemente é atacada pelos críticos, pelos jornais, e às vezes nós somos taxados como fundamentalistas. As pessoas dizem que há várias formas de se reunir como família, há várias configurações de famílias, homem com homem, mulher com mulher, trans com homem, trans com trans, mas nós acreditamos único e exclusivamente que só há uma configuração entre um homem e uma mulher para a formação de uma família, para a formação de um casamento. Então sabe-se que os bons hábitos, o caráter, as crenças morais de cada ser humano são transmitidos neste ambiente familiar. Então é a partir da família que nós podemos transmitir aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos como prioridade. Então, o homem e a mulher, eles têm uma responsabilidade muito grande. Um homem e uma mulher, eles não simplesmente se entregam no relacionamento para terem relações sexuais, mas para transformar a vida de outras pessoas, transformar a vida da sociedade através daquilo que eles transmitem para a posteridade. Seja com filhos, muito mais importante com os filhos, mas talvez em outras oportunidades, como sobrinhos, amigos e parentes. Não se ignore que a influência do mal e do pecado estão sobre a sociedade, assim como esteve originalmente no Éden. Nós não devemos assustar que a sociedade ainda tenta nos constranger com novas configurações familiares, pois o mal que ronda a terra desde o Éden continua presente na humanidade. Então, nós devemos ter em mente, nós devemos ter nas nossas mentes que só há um alicerce fundamental para as nossas vidas. E esse alicerce é o próprio Cristo, é a verdade que Cristo transmite, é a verdade que Cristo traz para as nossas vidas e não aquilo que o mundo nos transmite. Então nós devemos ter uma aplicação para a vida. Temos observado a influência de uma ética secular definindo os padrões nos casamentos cristãos. O que você tem feito para que essa influência não atinja o seu lar? O que eu falei anteriormente, o casamento no padrão de Deus é apertado, é julgado, é apontado o dedo a todos os momentos. Então, o que você tem feito, o que nós temos feito para que essas influências malignas não atrapalhem o nosso casamento. O segundo ponto interessante é que um casamento, uma família, ela se dá através do amor manifesto. O casal que mantém seu compromisso de fidelidade e dependência de Deus terá a chance de vencer os tempos de provação e de dificuldades. O casal que se mantém no compromisso, na fidelidade e no amor. O casal que ama tanto o outro, que decide, que abre mão de outras oportunidades para estar exclusivamente com a pessoa amada, com aquela pessoa que você escolheu viver eternamente. Nós devemos nos entregar a
aos nossos parceiros. Nós devemos nos entregar aos nossos cônjuges, às nossas esposas, os nossos... Corta isso aí, Vitão, fazendo favor. Essa parte de se entregar aí, corta aí, fazendo favor. O amor, quando demonstrado na relação conjugal, produz respeito mútuo, diálogo, cria espaços para boas e saudáveis reflexões. Então, quando nós amamos uns aos outros, quando nós amamos a nossa esposa, ou vocês amam os seus maridos, as suas esposas, nós damos a oportunidade de perdoar, nós damos a oportunidade de que sejamos respeitados e que nós demonstramos respeito, nós nos abrimos para o diálogo, ao invés de brigarmos uns com os outros, ao invés de fecharmos a cara uns para com os outros, nós simplesmente nos desfazemos dos nossos egos, do nosso ego, para que o amor possa resplandecer nessa casa, nesse lar, nessa família. Por isso, o amor deve ser também a base fundamental para uma família que vive para a glória de Deus. O amor, quando manifesto, é elemento-chave para a construção. Quando você ama, você deve manifestar esse amor, e essa manifestação de amor é o elemento-chave para a construção de um casamento saudável, de uma família saudável. Isso se estende aos filhos, isso se estende ao marido e à esposa. A família deve se amar. O pai deve amar o filho, a mãe deve amar o filho, e o filho deve amar o pai. E assim, o filho deve amar o pai para que haja uma construção familiar saudável e amorosa. O grego ele traz 3 palavras. O grego antigo ele costuma usar 3 palavras para se referir ao que nós traduzimos por amor, que é o eros, que é aquele amor no sentido de paixão, de desejo ardente, é o filia, que significa amor de afeição e amor de amizade, e o ágape, que é o amor que é medido por sacrifício, aquele amor sacrificial, aquele amor em ação, aquele amor na prática. O amor eros, ele não aparece no Novo Testamento, ele nunca aparece no Novo Testamento. Já o filia e o ágape, ele é constantemente usado, mais o ágape e menos o filia. E diante dessa informação, fica uma aplicação para as nossas vidas. As 3 palavras traduzidas como amor, definidas na Bíblia, são a base para o relacionamento familiar. Em sua opinião, é possível demonstrar essas 3 formas de amar na família? Corte isso aí, Vitão, fazendo favor. Corte isso aí. E para a aplicação da vida, bem resumido, na família há a possibilidade de demonstrar esses 3 tipos de amores, o eros, o filia e o ágape. Então, é importante compreendermos isso. Corte aí também, Vitão, fazendo favor. Então, passamos agora para o terceiro ponto, para o terceiro tópico, que é responsabilidade. Relembrando, o primeiro tópico é que Jesus Cristo é a base, que segundo, que nós devemos manifestar o amor, e terceiro, que são as responsabilidades de cada integrante da família. De acordo com Efésios 5, 25, cabe ao marido amar a sua mulher com um amor ágape, um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que, se possível, até morre pela sua esposa. Já a esposa cabe a posição de preservar ao seu lado. Corta aí, Vitão. Já a esposa cabe a posição de preservar-se ao lado do marido, dando apoio como ajudadora. E isso é uma ofensa para o mundo. Isso é uma ofensa para aquelas pessoas que têm uma mente pervertida, uma mente corroída pela modernidade, pela pós-modernidade. Algumas pessoas não conseguem compreender que esse é o padrão de Deus para a família.
em que o homem ele ama a sua esposa e a esposa o ajuda, é a sua companheira, a sua ajudadora. Isso não menospreza a mulher, muito pelo contrário. Isso enaltece a mulher, engrandece a mulher, dando ao homem um suporte necessário, um suporte emocional, um suporte físico, psicológico, para que o homem possa amar a sua mulher, para que o homem possa construir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. É importante que cada um, homem e mulher, possa assumir o seu papel de responsabilidade no casamento. Quando ambos compreendem qual é o seu papel diante do casamento, qual é o seu papel dentro da família, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, fica um casamento muito mais tranquilo, porque cada um consegue promover a sua habilidade dentro do casamento. Quando homem e mulher não trocam os papéis, quando homem e mulher não invertem os papéis, o casamento fica muito mais saudável. Por isso, homem, tome a sua responsabilidade. Ame a sua mulher, sustente a sua família, ame o seu filho, seja digno da sua família, seja íntegro, seja honesto e seja fiel à sua esposa. Esposa, a mesma coisa, seja íntegra, seja fiel, seja honesta e seja ajudadora, seja base do lar. Sustente o seu marido, ajude o seu marido, acolha o seu marido. Assuma a sua responsabilidade. Jesus Cristo, referindo-se aos filhos em Mateus 19, enfatiza o ensino já conhecido no Novo Testamento. As famílias cristãs estão em constante vigilância contra as ameaças de instabilidade no lar, vivendo seus papéis definidos pelo Criador. Então, quando o homem e a mulher não conseguem ver quais são os seus papéis definidos dentro do casamento, corre-se um grande risco, corre-se um grande problema desse casamento ruir, porque as pessoas tendem a inverter as suas responsabilidades. E vamos para as considerações finais. Os lares carecem de sustentação. As famílias precisam... Corta aí, Vitão. Considerações finais. Os lares carecem de sustentação. As famílias precisam de segurança e de estabilidade proporcionada por Deus. Corta isso aí, Vitão. Então vamos para as considerações finais. As famílias, elas carecem de sustentação. As famílias atuais carecem de responsabilidade. As famílias atuais carecem de homens e mulheres que se impõem diante do mundo, assumindo os seus papéis biblicamente pré-estabelecidos. É importante compreendermos que a família é projeto de Deus. Devemos compreender isso, devemos carregar isso como uma verdade absoluta. Nós devemos compreender que a família veio da mente criativa de Deus e que essa família ela tem configurações pré-estabelecidas. Não importa o que o mundo diga, não importa se a política fale uma coisa, não importa se os influenciadores da mídia, os influenciadores digitais digam contra a verdade de Deus. O que importa é que homem e mulher formam uma família, que homem e mulher formam um casal exclusivamente para a glória de Deus. Aqui, irmãos, finalizamos a nossa aula de hoje. Que a gente possa ter Cristo como a base do nosso lar, que a gente possa amar e ser amados, que as nossas esposas possam nos amar e que nós amemos as nossas esposas, os nossos filhos e que a gente demonstre isso e que o nosso amor não fique somente na fala, mas que se estenda à prática. E que cada um, homem e mulher, possa assumir a sua responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade de uma forma bíblica e cristocêntrica, em nome de Jesus. Amém.